estudante, vamos recuperar quem ficou aí, piscou, chegou a hora de recuperar. Estamos na recuperação da unidade 2. Eu sou a professora Elisângela Bernardino. Prof. Iris. E sem perder tempo, vamos recuperar, porque eu tenho certeza que você tá agora assim, ó, professora, vou lá, tô com toda a energia, agora não vou ficar no comportamento sedentário, eu vou ter o sucesso aí nessa prova. Eu só quero o mínimo 9, não quero menos que isso, professora. Eles não vão correr atrás do prejuízo, eles vão correr atrás da solução, né, prof? Aí eles vão dizer assim, professora, vão dizer assim, professora, 9 não tem como não, porque a nota só é até 5, professora. Só vale 4, professora. Então vamos lá, gente, vamos recuperar. Acompanha comigo. Então nós vamos fazer a recuperação de 4 aulas. A primeira aula aqui, que é a aula 10, que falou sobre atividade física e seus efeitos, né, nas fases da vida. Nós vamos falar também da aula 12, que é sobre obesidade e atividade física na escola. E vamos falar também da aula 14, sobre atividade física na prevenção e tratamento de doenças. E a aula 16, que falou sobre ginástica de condicionamento na cultura corporal. Então vamos lá. Primeira aula, que foi a aula 10, essa foi nossa primeira aula da unidade 2. Falamos dela também na revisão, então você vai ganhar um brinde aqui, vai ver novamente essa aula, se você ficou com alguma dúvida. Quais são os pontos que a gente quer destacar? Primeiro, referente às reflexões, né, que a aula trouxe em relação à atividade física, onde foi destacado aí a importância de se movimentar, a importância do movimento no nosso cotidiano, sobre os domínios onde a atividade física está incluída, no lazer, no trabalho, nas atividades domésticas, no lazer e nas atividades ocupacionais. Falamos também das aulas de educação física, a importância dessa prática da atividade física na escola e a função social em todas as fases da vida, desde o período da infância, onde nós temos ali crescimento e desenvolvimento da criança como os principais benefícios, no período da adolescência e juventude, onde nós temos também, além do controle do peso, bem-estar, saúde mental, saúde social, saúde física, na fase adulta, idosos ali, onde a gente tem a questão da capacidade funcional do idoso, prevenção de doenças, promoção da saúde, manutenção e controle, né, do peso corporal ali. Falamos também dos grupos especiais e da inclusão, né, do direito à atividade física para a pessoa com deficiência. Nós também falamos sobre os programas de atividade física. Então nós temos aí o Academia ao Ar Livre, foi mencionado, a Academia de Saúde, o programa Vida Saudável, foram os 3 programas mencionados na aula. Falamos também sobre as dicas e orientações em relação à prática. E aí foi dado ênfase a respeitar os princípios de treinamento, a considerar ali a duração e a intensidade do esforço. Falamos da escala de Borg, da importância ali de você perceber uma atividade leve, moderada, intensa. Falamos do cuidado com a atividade física, se você perceber qualquer sinal ali de dor intensa, interromper a atividade física. Falamos sobre os procedimentos para organizar um programa e sobre as práticas corporais da educação física escolar, que são lá os jogos, os esportes de aventura, a ginástica, nós temos lá também as práticas de aventura e os esportes coletivos. Falamos também das sessões de treinamento, como que eu tenho que organizar uma sessão. Referente à sessão, quero dar ênfase aqui, fica sem piscar comigo. Primeira parte preparatória, então vai ser aqueles 5 a 10 minutos ali de aquecimento, onde eu faço exercícios de alongamento ali para ativar a musculatura e fazer ali a ativação metabólica. A parte principal, que vai envolver aí exercícios aeróbios, exercícios de força, resistência,
a dança, ginástica, então uma infinidade de exercícios físicos. E a parte final, que é o resfriamento, né? O momento que você baixa ali a sua frequência cardíaca, volta normalmente àqueles valores iniciais do seu repouso e é onde você faz um alongamento. Agora chegou o que, professora Iris? Na hora de recuperar, né, prof? Então vamos ver o que nós temos de questão aqui. Lê o enunciado para mim, professora. Então vamos lá. Considerando a relevância da atividade física em todas as fases da vida, em relação à sessão de exercícios para indivíduos jovens e adultos, pode-se afirmar que... Então, aqui nós queremos saber sobre a sessão de exercícios, né? Vou subir logo a resposta para a gente analisar. Então, a resposta correta aqui é a letra C, atividade força, resistência muscular. E ginástica são exemplos de atividade da parte principal. Por que não é a letra A? Porque ele fala do alongamento para o resfriamento e ele diz que é a fase preparatória e na verdade é a fase final. Por que não é a C? Porque ele diz que as atividades aeróbias devem ser realizadas no aquecimento, na verdade é na parte principal. Por que não é a D? Porque ele diz que a prática do esporte é na parte final e na verdade é parte principal. Por que não é a E? Porque ele diz que exercícios de alongamento muscular vão ajudar na ativação metabólica. E ali nós vamos utilizar esses alongamentos para preparar o corpo e não para fazer ativação metabólica. Vamos seguir. A próxima aula foi sobre o que, professora? Sobre obesidade e avaliação física na escola, aula 12. Exato. O que nós vimos nessa aula? Nós falamos aí sobre a obesidade no primeiro momento, então a obesidade associada ao acúmulo de gordura nos tecidos. Ressaltamos a obesidade como problema de saúde pública. Estudamos aqui os fatores que estão associados a essa obesidade, que pode ser genético, ambiental e comportamental. Colocamos que o exercício é um remédio natural. E no segundo momento falamos sobre avaliação física, a importância da avaliação física para levantar informações, quantificar variáveis, apontar indicadores de saúde e os riscos associados. Nós trouxemos também os tipos de avaliação física. A diagnóstica, que é o início ali, né, uma avaliação inicial. A formativa, que é uma avaliação que é feita durante, ali no decorrer do programa, e a somativa, que é feita ao final do programa de treinamento. Nós também falamos sobre algumas orientações de como você pode começar ou por onde você começa uma avaliação física. Então, falamos da importância do profissional, falamos da importância da anamnese, demos ênfase na composição corporal dessa avaliação, citamos os componentes da aptidão física, evidenciamos a importância da avaliação postural e demos as dicas, né, de ter uma avaliação clínica e nutricional para que a gente tenha um bom programa de treinamento. E aí, para fechar a nossa conversa, nós falamos aqui sobre o índice de massa corporal. Então, nós aprendemos a fazer o cálculo do IMC, pela fórmula aqui, IMC igual a peso, dividido pela estatura ao quadrado. Nós aprendemos também a calcular a taxa metabólica de repouso. E aí, nós trabalhamos a fórmula para os homens e a fórmula para as mulheres, considerando aí a faixa etária de 10 a 18 anos. E aí chegou a hora de recuperar, professora Iris. A hora de recuperar. Vamos então para a questão. Me ajuda aí, professora. Então, olha só. Sabendo que por intermédio do índice de massa corporal é possível levantar informações e diagnóstico do estado nutricional e dos riscos associados à saúde para diferentes gêneros, faixas etárias e etnias, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Então, vejam bem, aqui a afirmativa é em relação ao IMC. Vou subir a resposta correta e aí nós vamos analisar por que as outras não são.
A D, então, é a nossa resposta correta, que diz assim: para a classificação do estado nutricional e riscos associados à saúde, são utilizadas tabelas de referência e classificação específica, que consideram o gênero e a idade. Lembra que na aula eu apresentei a tabela de referência para o adulto e para crianças e adolescentes. Então, essa resposta está corretíssima. Através das tabelas de referência, a gente consegue, então, calcular, classificar esse estado nutricional. Por que não é a A? Não é a A por quê? Porque ele diz que são necessárias medidas de dobra cutânea. Então, quando eu calculo IMC, eu uso dobras cutâneas? Não, eu uso peso e a altura, e a estatura. Isso, então não é essa. Por que não é a B? Porque ele diz que o IMC é realizado com as medidas de cintura e quadril. E já respondemos na letra A o que utiliza. E por que não é a C? Porque ele diz que é realizado pela medida da estatura dividida pelo peso. Na verdade, é ao contrário. Então, não é a C. E por que não é a E? Porque ele diz que é calculado o percentual de gordura. E, na verdade, é o índice de massa corporal. Vamos seguir. A próxima aula é sobre o que, professora? Aula 14. Atividade física na prevenção e tratamento de doenças. Nessa aula, nós trouxemos o conceito do que seriam doenças crônico-degenerativas. E aí nós temos aqui a palavra-chave deterioração progressiva da saúde, que vai acarretar aí um mau funcionamento, nas células, nos tecidos e até mesmo nos sistemas. Identificamos que ocorre aí com uma interação entre o meio ambiente e o perfil genético. Estudamos com ênfase a hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares e o câncer, como os tipos que foram aprofundados na aula. Nós também vimos algumas características das doenças crônico-degenerativas. E aí, quais que nós vamos destacar aqui? Que ela não é transmissível, que ela é silenciosa e afeta as células, ela é irreversível, pode limitar funções básicas do indivíduo e ela pode levar à morte, A falta de tratamento, de controle ali de hábitos saudáveis vai levar à morte. Nós também falamos dos programas e das opções, que nós temos aqui de atividade física, de treinamento para uma pessoa com doença crônica, que vai envolver desde o aquecimento, alongamento, exercícios de resistência, exercícios de força, exercícios de flexibilidade, desde que com acompanhamento médico e com o acompanhamento do profissional de saúde. E aí, para fechar, nós trouxemos alguns benefícios dessa atividade física para as doenças crônicas, como, por exemplo, diminuição da pressão arterial, diminuição da resistência periférica, aumento do volume plasmático e dos capilares. Lembra que eu falei muito da questão do diâmetro também, dos vasos sanguíneos e dos vasos coronarianos. Falamos também da estabilização dos níveis pressóricos, diminuição dos índices lipídicos. Falamos muito, da questão da ação anti-inflamatória, do quanto que o exercício físico ajuda o sistema imune e a hipertrofia do coração. E aí, para recuperar, professora, vamos na questão agora. Bora na questão. A questão diz o seguinte: as doenças crônicas degenerativas aliadas a um conjunto de fatores leva à deterioração, progressiva da saúde, modificando o funcionamento do organismo, podendo afetar desde células e tecidos até sistemas. Em relação aos efeitos da atividade física para as doenças crônicas, é correto afirmar que... Então, aqui nós queremos o efeito benefício. Eu vou subir a resposta correta. Então, nós temos como resposta correta a B, que diz que a atividade física ajuda no controle de peso corporal e na estabilização da pressão arterial. Ok, ela vai ajudar realmente. Por que não é a A? Porque aqui ele está dizendo que aumenta a glicemia e, na verdade, diminui.
Por que que não é a C? Porque ele diz que vai diminuir o diâmetro das artérias e, na verdade, ele vai aumentar. Lembra que ele vai fazer... o calibre, né, prof? Isso, ele vai ali fazer a vassourinha, limpar as placas de gordura e vai deixar aquele calibre, o diâmetro maior. Então, aqui não é a C. E a D está dizendo que diminui a função imunitária. E, na verdade, ele vai aumentar essa função, principalmente em indivíduos aí que têm câncer. E na letra E, ele diz que vai diminuir o volume plasmático, e na verdade aumenta também. Vamos seguir? Próxima aula, professora. Aula 16, ginástica de condicionamento na cultura corporal. O que nós vimos dessa aula? Nós trouxemos o conceito de ginástica, então nós trouxemos aí como um conjunto sistematizado de movimentos corporais. Ressaltamos a importância para aprimorar as capacidades físicas, falamos sobre a eficiência neuromuscular e a execução desses movimentos ali diariamente. Falamos da importância para a saúde, para o esporte, na estética e no lazer aí como finalidades, né? Quem faz ginástica tem todas essas finalidades aí ou esses objetivos. Falamos também sobre o treinamento funcional como um método, lembra? Treinamento funcional, um método de treinamento que vai aprimorar as capacidades físicas, vai fortalecer a região do core, vai falar da eficiência neuromuscular e abordamos os locais do treinamento funcional. Locais bem diversificados que vão pegar aí praças, quadras, campos, academias, praias, espaços abertos e também as aulas de educação física. Demos ênfase às habilidades biomotoras. Vamos lembrar? Falamos de equilíbrio, força, resistência, coordenação, velocidade e flexibilidade, como habilidades aí importantes para alcançar resistência muscular, alcançar agilidade e alcançar potência. E para fechar a aula, nós exemplificamos uma sessão ou como é realizado o treinamento funcional. Então, nós pegamos lá a primeira parte, que é trabalhar a base de movimento, que é considerado, então, a fase de preparação. Nessa fase de preparação, nós vamos trabalhar mobilidade e estabilidade. Nós falamos da segunda parte, que é o movimento avançado, que vai entrar na etapa de progressão, que vai trabalhar exercícios de força e resistência. E a terceira etapa, que é a transferência de movimento, que é uma fase mais avançada, onde trabalha performance, eficiência, e nós temos umas adaptações positivas alcançadas nessa última etapa. Então, vamos recuperar, né, professora? Vamos recuperar, já está acabando nosso tempinho ali, vamos lá. Então, a questão diz o seguinte: sabendo que o treinamento funcional tem como princípio preparar o organismo de maneira íntegra, segura e eficiente através do centro corporal, chamado nesse método por core. Avalie as afirmativas a seguir e assinale a alternativa incorreta. Aqui eu quero que é incorreto, então vou subir o que está incorreto, que é a letra E, que fala: no treinamento ou no treino funcional são considerados unicamente os movimentos naturais do ser humano e o peso do próprio corpo como sobrecarga. Então, essa está incorreta por quê? Porque eu vou considerar os movimentos naturais e eu vou considerar também os movimentos funcionais, os movimentos que são realizados ali no cotidiano, e eu vou trabalhar o peso do próprio corpo e vou utilizar também implementos. Aqui a D não é a incorreta que eu estou procurando, porque quando diz que envolve grandes grupos musculares, a região do core, e se aproxima das atividades diárias, está correto, e o que eu estou procurando é o incorreto. Não é a C, porque realmente o treino funcional reproduz os movimentos inerentes às atividades do nosso cotidiano, então está corretíssimo. Lembrando que o que eu estou procurando é o incorreto. E na B, em qualquer idade, o treinamento vai ser benéfico, o treinamento funcional. E na A,
o treinamento funcional trabalha o corpo de maneira integrada e não em partes isoladas. E aí nós fechamos, né, professora? Perfeito. Aí nossas referências. E vem aqui com a gente. Vem aqui conosco pra gente já se despedir, né, prof? Despedir e dizer, gente, a recuperação tá melzinho na espeta. Se você ficou, você vai passar. Crê, faz uma boa prova aí, lê com atenção, lembra das profs, lembra da revisão e vai dar tudo certo. Boa prova para vocês, sucesso, beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente!